dia para você, bom dia na graça e na paz do Senhor Jesus. Mais uma manhã, onde temos a nossa EBD Home e podemos louvar, buscar a presença do nosso Deus, e estudar a palavra do Senhor. Essa manhã quero convidá-lo a abrir a palavra no livro de Hebreus capítulo 11. Bom dia, Sueli. Deixa eu ver aqui, bom dia, presbítero Nériton. Bom dia, na graça e da paz do Senhor. Bom dia, Daniel, né? Sempre são dois conectados. O presbítero Neto, a dona Rosina, minha sogra querida. Bom dia, Paula. Seja bem-vinda, querida, na graça e na paz do Senhor Jesus. Para o Vlad também, para o Lucas, bom dia. É uma manhã onde podemos buscar a presença do Senhor. E vamos ler Hebreus capítulo 11, do verso número 1. Apenas 3 versos, do verso número 1 ao verso número 3. Verso 1 ao verso 3. As fotinhas são pequenas, então isso mesmo, Dona Rosa. Vai mandando um bom dia que eu posso identificar vocês. Bom dia, Dona Rosa, tia Melinha. Bom dia, a Iru também, a Sofia. Hebreus capítulo 11, o verso 1 ao verso número 3. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, fatos que não podemos ver. 2. Pois pela fé antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o único universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Das coisas que não aparecem. Aqui dá para destacar um detalhezinho em cada verso. A fé, primeiro, a fé não é aquilo que nós vemos, mas aquilo que nós cremos e caminhamos olhando para o Senhor em todo o tempo, né? Então, verso 1, bom dia, Beth, seja bem-vinda, querida. Então, por isso ele vai falar, é a certeza de coisas que se esperam, olha só, a convicção de fatos que não se vê. Então, nós esperamos sim, mas nós não vemos. Bom dia, Dona Eunice, seja bem-vinda, querida. Bom dia, Dalvinha. Estamos em Hebreus capítulo 1, verso 1, 2 e 3. Depois o verso 2 dá para destacar o seguinte: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Então, nós olhamos, até esses tempos atrás eu comentei sobre isso no nosso culto, que as pessoas que vieram antes da gente, que prepararam o caminho e que através da vida deles olhamos e honramos eles pela fé também, vemos que eles já estão no Senhor e já são mais que vencedores no nosso Deus. 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. A Ione e o Flávio, eu estive conversando com eles, né? E ela me mandou um vídeo que eu achei muito interessante. Neste vídeo, haviam 2 plantas, então pegaram uma experiência com várias pessoas na escola e eles começaram a falar coisas boas para uma planta, e a planta que ficava ao lado era igual, as 2 plantas iguais. Eles desejavam coisas boas, você será bem sucedida, você é uma bênção. E a outra planta, eles falavam sempre coisas negativas, você não pode, você é uma derrotada, e faziam a ideia do bullying sobre a planta. E curiosamente eu fiquei assistindo o vídeo, né, que a Ione havia comentado dele, e no final da experiência nós vemos que a planta que foi aguada, ficou no mesmo lugar, assim, lado a lado, que recebeu palavras boas, ela estava melhor, ela estava assim saudável. E a que recebeu palavras negativas, ela estava assim murchando e ela estava morrendo. Mas o que eu achei curioso é que depois de assistir aquele vídeo, bom dia Fábio, Lari, Deus abençoe, já mandei aqui para minha sogra Dona Rosina, né, e o presbítero Nériton. Depois que eles observaram assim que as plantas havia uma diferença, mas aí depois eu fiquei pensando sobre isso. Eu pensei, puxa,
porque ali a ideia era do poder das palavras positivas e negativas, né? Mas o que eu fiquei meditando foi que em Gênesis a palavra de Deus nos diz que pelo poder da palavra Deus ordenou que as coisas existissem, né? E quando ele fala sobre essa fé, também entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Então a autoridade de Deus na palavra, a importância de nós entendermos que ao lançarmos palavras boas, palavras de motivação, também ajudamos os nossos irmãos a conseguirem levantar, caminhar, vencer as dificuldades e aumentar também a fé, sim. Porque quando nós motivamos uns aos outros, nós nos damos as mãos uns aos outros, nós caminhamos debaixo da graça também, da graça desse Deus maravilhoso que nos fortalece a cada dia. Bom dia, Edmilson. O Edmilson mora aí no nosso coração, né? Mandar um abraço a Marilda também, sempre ao casal. Seja muito bem-vindo na graça e na paz do Senhor Jesus. Então, quando nós olhamos o texto de Hebreus falando sobre a natureza da fé, também somos motivados e incentivados a continuarmos a nossa caminhada orando e buscando a presença de Deus. Eu também escolhi um cântico essa manhã antigo. Ele diz assim, ó: se começarmos a orar, este templo treme. Se começarmos a orar, salvaremos vida. Se começarmos a orar, este templo treme. Se começarmos a orar, salvaremos vida. Elias orou e o fogo desceu, da glória a Deus. Josué orou e o sol parou. Elias orou e o fogo desceu, da glória a Deus. Josué orou e o sol parou. Essa música eu aprendi, eu ainda não ia à igreja assim, não tinha um encontro com Jesus, mas eu ia à igreja na escola dominical. Eu já contei várias vezes a minha experiência aí de que meu pai colocava a gente lá na porta da igreja e deixava a gente, depois só passava para pegar, né? E aquele período, assim, que eu não tinha a compreensão da palavra de Deus, eu aprendi muitas histórias, cânticos, e esse cântico é um cântico que eu lembro que tocava na EBD. E até hoje ele está na minha mente e é bênção. Muitas vezes eu passo pensando sobre realmente o poder da oração, e se começarmos a orar, assim como diz o cântico, esse templo onde a igreja se reúne, ou o templo pessoal, treme realmente. Nós podemos fazer até o templo virtual treme. Podemos realmente fazer a diferença através das nossas orações. Vamos adorar mais uma vez? O cântico é curtinho. Se começarmos a orar, esse templo treme. Se começarmos a orar, salvaremos vida. Se começarmos a orar, este templo treme. Se começarmos a orar, salvaremos vida. Elias orou e o fogo desceu, da glória a Deus. Josué orou e o sol parou. Então, grandes homens que oraram na presença do Senhor com fé, algo extraordinário aconteceu. E eu quero dizer para você que o registro na palavra do Senhor não é apenas um registro, na verdade é uma motivação para orarmos. E
Creio que se orarmos com fé e glorificar ao nosso Deus, o sol para, salvaremos vidas e você será um grande instrumento de Deus para que pessoas sejam alcançadas em o nome do Senhor Jesus. Amém? A lição de hoje nós vamos falar sobre um tema também polêmico, porque a nossa revista ela é mais polêmica, né? Mas é um tema assim que temos que ter assim uma cautela para não nos desviarmos, não só do assunto, mas da visão daquilo que Deus, deixa eu só colocar meu violão aqui, daquilo que Deus está falando ou traz para nossas vidas. Quero convidar você a abrir nos Salmos de número 139, Salmo 139. Não faremos vida. Salmo 139, nós vamos ler do verso 13 ao verso número 18. Salmo 139, do verso número 13 ao verso número 18. 18. Então, 13 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor. Esse texto aqui já é o texto da nossa lição de hoje. Então, Salmo 139, de 13 a 18. 13 a 18. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Sem jamais chegar ao fim. O tema de hoje é o cristão e o aborto. O cristão e o aborto. É um tema vasto, como eu disse para você. É um tema que tem muitas pessoas falando muitas coisas sobre esse assunto, mas o que eu quero ouvir, acima de tudo, é a visão da palavra de Deus esta manhã para esse assunto tão delicado e esse assunto assim polêmico. Se você tiver alguma pergunta, alguma observação, você pode ir fazendo. Você vai escrevendo na live que eu vou lendo e nós vamos conversando sobre o assunto, tá bom? Mas vou começar então aqui pela a nossa introdução, mas eu quero, antes mesmo da introdução, eu quero convidar você a pensar sobre esta lição a partir do ponto de vista da palavra de Deus. A palavra de Deus será a nossa referência. Então, se existe algum ponto importante para a gente, é a palavra de Deus. Ela é a nossa regra de fé e prática, e importa o que Deus nos ensina através da valorização da vida e da importância da vida pela ótica da palavra de Deus, ok? Então, eu quero, antes de iniciarmos a lição, eu quero orar pela minha vida, pela sua vida, para que essa palavra de hoje seja frutífera nas nossas vidas. Também eu quero, antes da lição, eu quero orar. Se você conseguir me corrigir aí, mas aparece para mim que hoje é aniversário da nossa irmã Delmar, a maestrina Delmar. Essa semana foi aniversário do Diego e também hoje aparece como atualização no Face da Delmar. Eu vou estar orando pelos dois aniversariantes, vou orar antes da lição, porque às vezes no finalzinho alguém tem que sair, né? E eu aproveito e oro antes, por esse motivo de alegria às nossas vidas e celebrarmos juntos com os nossos irmãos em Cristo, né? Então vamos orar.
Querido Deus, nós queremos colocar esta lição no altar do Senhor, colocar esse assunto que vamos conversar, que a paz do Senhor exceda realmente o nosso entendimento, exceda o nosso entendimento e também, ó Pai, que o Senhor nos conduza segundo aquilo que o Senhor quer falar, aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, aquilo que o Senhor quer nos falar sobre a importância da vida. Nós cremos que a palavra do Senhor, ela nos conduz segundo o querer do Senhor, mas aumenta a nossa sabedoria, o nosso entendimento, para que os nossos olhos enxerguem espiritualmente aquilo que o Senhor quer nos ensinar também. Queremos louvar ao Senhor, ó Pai, pela vida do Diego, que completou mais um ano de vida essa semana. Adoramos ao Teu nome e confiamos, ó Pai, que Tu és o Senhor da nossa vida e é o Senhor que nos conduz a cada dia. Por isso, aumenta os dias do Teu servo, fortaleça ele nos seus sonhos, que ele possa alcançar, ó Pai, a cada dia mais a presença do Senhor. Que tudo aquilo que ele construir, ele construa na presença do Senhor. Traz a Tua paz também sobre a maestrina, ó Pai Delmar, que o Senhor a fortaleça também nos seus sonhos, nos anseios do seu coração, que ela possa continuar servindo ao Senhor com alegria, cada dia, sempre nos trazendo a Tua paz, sempre expressando o amor através da música. Oramos gratos e pedindo a Tua bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos à nossa lição. Nosso texto base hoje fala sobre a vida e também sobre o salmista Davi, quando ele olha sim para a sua estrutura e ele vai fazendo uma narrativa do conhecimento e do amor de Deus. Eu já comentei sobre isso na questão do salmista Davi. A sensação que eu tenho quando eu leio sobre Davi, eu sempre dou a impressão que ele está depois de Jesus, porque ele tem a compreensão da graça no seu coração. Ele tem uma compreensão tão profunda do amor de Deus, do relacionamento com Deus, que dá a impressão que ele está após Jesus. Por isso nós vemos assim que, mesmo sem conhecer a Jesus, ele já tinha um relacionamento íntimo com Deus, na sua estrutura, no seu conhecimento. E esse conhecimento é expresso através de salmos, através da palavra de Deus. Olha só o texto de hoje. O aborto está entre os problemas mais polêmicos e discutidos atualmente. A legislação brasileira permite o aborto apenas em 2 casos. Quando a gravidez põe em risco a vida da mãe ou quando é resultado de estupro. Agora já há uma atualização nesses 2 casos. São 3 casos. Quando há um caso de microcefalia, também há a possibilidade do aborto. Então são 3 casos. Quando a revista foi escrita, havia apenas 2 casos. Basicamente, há 6 causas ou motivo para o aborto. A primeira delas, o aborto terapêutico, quando a vida da mãe está em perigo. Então esse aborto terapêutico, a vida da mãe, entre escolher a criança e a mãe, eles vão escolher, no caso, a vida da mãe. O aborto sentimental. Deixa eu só voltar nesse aborto terapêutico. Essa semana, eu estava vendo assim um vídeo, eu não me lembro qual grupo, porque estou em muitos grupos, e havia um vídeo do pastor Hernandes Dias Lopes, e ele falava sobre a sua vida, e ele disse que quando ele nasceu, eles moravam num sítio, uma distância da cidade, e a mãe dele estava grávida e ela adoeceu, ficou muito doente. E o médico foi até onde eles estavam na casa, e o médico disse ao pai dele que teria que escolher, porque ou a mãe ou a criança. E a mãe ali, claro, a mãe seria a preferência, né, de estar viva, então tiraria-se o bebê. E a mãe disse que não iam tirar não. E ela disse que se aquele bebê nascesse, ele seria já desde o seu nascimento consagrado a ser pastor e ministrar a palavra de Deus. E quando nós olhamos hoje para o pastor Hernandes,
a bênção e a referência que ele é na nossa igreja, nós vemos que Deus tem os seus planos e Deus tem o tempo de todas as coisas. Por isso, nós podemos confiar que Deus realmente está à frente e ele se enquadrava exatamente nesse aborto terapêutico. Na visão do homem, do ser humano, o ser humano tem seus planos, né? Mas Deus tem planos ainda maiores, né? Aí quando eu li o aborto terapêutico eu me lembrei desse vídeo. Se você não assistiu, vale a pena assistir. É um testemunho muito bonito do pastor Hernandes Dias Lopes. Se eu achar, depois eu coloco no grupo da igreja. O aborto sentimental, quando a gravidez é resultante de estupro, né? Que nesse caso o aborto ele é autorizado no nosso país. O aborto eugênico, quando o feto é defeituoso ou doente. Um aborto social, quando é motivado por questões econômicas, né? O aborto por motivo de honra, quando é provocado para ocultar desonra. E o aborto espontâneo, quando é decorrente de distúrbios de origem genética ocorrendo involuntariamente. Então esses são considerados aí os tipos de aborto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos conhecidos aí na nossa sociedade. Bom dia, dona Elza, seja bem-vinda, querida, em nome de Jesus. O aborto, como é feito no Brasil, na maioria dos casos clandestinamente e por pessoas despreparadas, pode trazer consequências terríveis. Além dos riscos físicos, há também implicações psicológicas, morais e espirituais, constituindo-se, portanto, num complexo problema. Então, além do problema que conhecemos, né, físico que pode ocorrer, também há uma questão psicológica, moral e também espiritual. Eu queria, logo nessa abertura, o autor nos traz alguns textos que eu queria também já compartilhar com você. Segundo a concepção bíblica, a vida ela é o quê? Um dom ou um presente de Deus. Quero convidá-lo a abrir em Gênesis 2, 7. Gênesis 2, 7. Gênesis 2, 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então quem formou o homem? O próprio Deus. Quando você vai então a Gênesis 2, 7, nós vemos o relato da palavra de Deus dizendo que essa formação do homem é de Deus. E se Deus formou o homem e a mulher, a quem cabe ser detentor dessa vida? Aquele que criou ou aquele que é criado? Então a resposta é muito simples: aquele que criou. Aquele que criou a vida, portanto, ele é Senhor sobre essa vida. Olha só, portanto, apenas ele tem o poder de fazer nascer e morrer. Quando você olha para a palavra de Deus, ela sempre vai indicando para a gente o caminho ou a palavra onde ela vai se manifestando ou mostrando a vontade de Deus. Quero abrir agora em Samuel, 1 Samuel. Quero convidá-lo a abrir 1 Samuel, capítulo 2. E também já abra para mim em Jó, 1 Samuel, capítulo 2, verso número 6. 1 Samuel 2, 6. Se você quiser, já abra também em Jó, capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é o que tira a vida e a dá. Então o Senhor é quem? É o que tira a vida e a dá. Faz florescer a sepultura e faz subir também. Então, a quem é dada a vida? Aliás, por quem é dada a vida?
por Deus. Então, assim como o relato de Samuel, 1 Samuel, o Senhor é quem tira e o Senhor é quem dá. O Senhor faz descer a sepultura, mas também o Senhor vivifica as pessoas. Nós vemos um grande exemplo na questão genética. Há possibilidade do homem criar outro ser humano? Não há. Há possibilidade do homem criar vida além daquilo que Deus permite ao homem e à mulher? Não dá. Então, a quem cabe essa vida e esse mistério da vida? Somente a Deus. Deus é o Criador, Deus é quem dá a vida, e Jó também vai entender isso. Abra para mim Jó, capítulo 1, verso 21. Eu vou ler o verso 20 antes, tá? Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Depois ele vai dizer o seguinte: e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor deu, o Senhor o tomou. Eu sei que é difícil entendermos a profundidade da palavra de Deus, mas quando nós compreendemos que ao Senhor pertence a vida, ao Senhor é Ele quem dá a vida e Ele tira. Nós vivemos um momento, assim, questão de pandemia mesmo. Nós vivemos um momento onde pessoas, o Senhor tem chamado, o Senhor tem tirado a vida de várias pessoas, tirado na nossa visão, porque aqueles que morrem em Cristo já estão em Cristo. Aqueles que vivem sobre essa terra foi permissão de Deus, e aqueles que já foram chamados também estão debaixo da permissão de Deus. Bom dia, Raquel, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe a sua vida. Então, olha só, ao homem compete apenas obedecer ao mandamento divino: não matarás, que está lá em Êxodo 20, o verso 13, aqui nos mandamentos. O ponto número 1, o aborto e a vida. A supremacia da vida é algo universalmente reconhecido e aceito. Não se pode, portanto, considerar o aborto, que é morte provocada, sem considerar a supremacia da vida. Vejamos como. Então, não dá para falar simplesmente do aborto como algo natural ou algo que aconteceu, mas precisamos falar sobre a importância da vida. Primeiro, a vida do bebê. No momento da fecundação, inicia-se uma nova vida. Após 40 dias de gestação, o novo ser já tem a forma humana, pois todos os órgãos já estão formados. Daí em diante, continua apenas a se desenvolver. Todo esse esse maravilhoso processo é descrito pelo salmista no Salmo 139, o salmo que nós lemos hoje. O aborto é, portanto, a interrupção dessa vida em desenvolvimento. Como já foi mencionado na introdução desse estudo, há vários tipos de aborto, classificados segundo as suas causas e motivações. Com exceção do aborto espontâneo e do terapêutico, quando não se existe nenhum outro meio para salvar a vida da gestante, será que as demais motivações para o aborto justificam o atentado contra o novo ser? Então aqui é uma pergunta que é levantada. Quando a criança é saudável, quando esse não está em risco a vida da mãe, ou não foi um estupro, ou algo atentado, algo violentamente feito contra a pessoa, será que ele é justificado? Porque a palavra de Deus nos diz que Deus criou a vida e Ele deu a vida e a possibilidade ao homem. Então, se o filho vem ao mundo, nós vemos que ele está debaixo da permissão de Deus também, para vir e para crescer. Norman Geisler vai dizer o seguinte: é uma operação moral séria mexer indevidamente com uma vida individual. Somente Deus detém poder soberano sobre a vida e a morte. Será que é justo e sensato destruir a vida de um bebê por causa dos erros e descuidos de pessoas adultas? Então aqui há um ponto além colocado, né? Também, uma vez que você entende que são pessoas adultas, que são responsáveis, nos cabe também assumir a nossa responsabilidade, assim como nos cabe também assumir a nossa responsabilidade social.
naquilo que nós fazemos, naquilo que nós construímos. Por isso, agora quando nós estamos diante de uma situação o qual nós temos que ser cuidadores e termos também responsabilidade sobre aquilo que acontece quando nós estamos vivendo ou nos movimentando sobre uma sociedade organizada. A vida da gestante. Se num primeiro momento a vida do bebê, agora nós vamos falar sobre a vida da gestante. A vida da gestante, um dos casos em que a legislação brasileira permite a prática do aborto é quando a gestante corre risco. Risco o quê? Risco de vida realmente, em consequência do quê? Dessa gravidez. Não havendo nenhum outro meio para salvar sua vida. Esse é o chamado aborto terapêutico. É gratificante saber, porém, que com o avanço da medicina, abortos terapêuticos têm diminuído a cada dia. Assim que a medicina avança, também agora há recursos melhores para cuidar da gestante e também não ter esse tipo de risco. Por isso, o cuidado com a mulher, com a vida, ele é extremamente importante e ele é saudável também para o desenvolvimento da criança. Uma gravidez ou esse tempo da gestante em paz, com calma, com acompanhamentos, isso também ajuda na estrutura e na formação do feto ou da criança. Os recursos para garantir a sobrevivência, tanto da mãe quanto da criança, vão se tornando cada vez mais eficazes para que as crianças tenham a possibilidade e a mãe também tenha a possibilidade de ter esse tempo de parto e de vida também com qualidade. Segundo ponto, o aborto e o autor da vida. Sendo Deus o Criador e preservador da vida, é evidente que somente Ele tem direito de decidir sobre a vida. Ao considerarmos o aborto, que é um atentado contra a vida, devemos entender o seguinte: só Deus pode tirar a vida. No Salmo 139, de 13 a 16, que nós lemos, o salmista descreve com grande beleza a sublimidade da vida em sua origem. Ele atribui esse mistério a Deus, dizendo: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe, por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Falando sobre o poder criador de Deus, Paulo afirma: pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Nós vamos achar isso em Atos, capítulo 17, o verso número 25. Então, qual é a visão bíblica desse assunto? Primeiro, que Deus é o Senhor da vida. Por isso, quando nós olhamos para a vida da mãe ou da criança, nós precisamos olhar pela ótica da palavra de Deus. Assim também como o nosso próximo. Se você encontra ali os mandamentos estão falando sobre o quê? O relacionamento com Deus, mas com o próximo. Então, o relacionamento com o próximo, ele é muito valorizado por Deus. E assim também, a gestante como o bebê passam a ser o nosso próximo, passam a ser o alvo do cuidado e também da glória de Deus. A vida é um dom sublime, vindo da parte daquele que concede ao homem a possibilidade de ser alma vivente, mediante o seu sopro de vida. Também está lá em Gênesis 2,7 que nós lemos. Deus, ao criar o homem, ele sopra suas narinas, e nós cremos que esse ruar, ou seja, esse sopro de vida, pertence somente a Deus. Quando nós olhamos, se você assiste, por exemplo, aqueles programas, seriados médicos, onde há uma tentativa de salvar a pessoa, ou mesmo na realidade, quando nós vamos a um velório, encontramos a pessoa que nós amamos, uma pessoa próxima ali sendo velada, nós vemos que não adianta você soprar vento em suas narinas, porque ela não retornará à vida. Esse mistério pertence somente a Deus. É Ele que dá essa vida ao homem e à mulher, mesmo sendo uma substância ainda não formada, né?
Através dos tempos, os cientistas vêm estudando a vida e fazendo experiências extraordinárias. Porém, a ciência conhece sua limitação diante do desafio de produzir a vida, porque percebe e há uma compreensão de que mesmo que possa estudar a fisionomia, a fisiologia humana, apesar que ele estuda como é formado o ser humano, ele ainda não consegue gerar uma vida ou gerar o ser humano completo, ou mesmo até seria o sonho do ser humano é poder criar uma eternidade ou viver eternamente. E ele não consegue fazer isso, porque Deus, no seu mistério, também predeterminou o dia da nossa chegada e também da nossa partida desse lugar. Somente Deus tem esse poder de dar e tirar a vida. Olha só, Atos 17, 28, vai dizer o seguinte: pois nele vivemos e nos movemos e também existimos, porque dele também somos geração. Então, pois nele vivemos, nele estamos vivos, por ele estamos nos movimentamos e existimos, para que a glória do Senhor seja vista sobre a minha vida e sobre a sua vida. Só Deus tem o poder de tirar a vida. Sendo Deus o autor e Senhor da vida, somente Ele tem o poder para fazê-la cessar. O Senhor, olha só, 1 Samuel 2,6, vai dizer o seguinte: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. Esse texto nós acabamos de ler ali atrás, né? Que é o 1 Samuel 2,6. A Bíblia é clara ao dizer que nenhum homem tem o domínio ou poder sobre o dia da morte. Eclesiastes 8,8 vai trazer essa verdade, quando ele fala sobre a questão do tempo, ele vai falar sobre o tempo da nossa vida, que há tempo para todas as coisas, mas também vai falar sobre a figura humana, como a nossa vida passa brevemente, como ela é um sopro, e como nós estamos debaixo desse sol, ou debaixo dessa glória de Deus, e a vida vai passando a cada momento, e precisamos usufruir e também cuidar e amar a vida. O mandamento do Senhor proíbe terminantemente o ato de matar. Então, se ao mesmo tempo Deus fala sobre a importância da vida, de o tempo, de valorizarmos o tempo, quando ele fala sobre os mandamentos, ele está dizendo que é estritamente proibido o ato de matar, ou seja, de tirar a vida apenas por tirar, porque a vida pertence ao próprio Deus. Sendo assim, o aborto constitui-se em violação da esfera de ação que pertence unicamente e exclusivamente a Deus. Ninguém tem o direito de interromper uma vida em desenvolvimento. Aqui eu quero fazer uma pausa e dizer o seguinte: essa é a visão realmente da palavra de Deus. Socialmente, existe outra visão? Existe. Por exemplo, na Argentina, eu até pesquisei ontem, está no meu celular e eu não consigo acessar agora. Mas na Argentina, por exemplo, foi aprovado o aborto. Se eu não me engano, foi em dezembro de 2020. Foi aprovado a lei do aborto. Então pode-se abortar em qualquer tempo. No Brasil já não tem essa questão por causa da lei. A legislação não permite. Há sim o aborto clandestino. Há também aqueles que, sem conhecimento até mesmo da palavra de Deus, entendem que é correto o aborto a qualquer tempo. Talvez a ótica da palavra de Deus veio até de um conflito com alguns detalhes que ao nosso coração aparentemente nós dizemos que não concordo. Mas eu quero dizer para você que todas as vezes que a palavra de Deus ela entra na história do ser humano, no final nós vemos que há um porquê de todas as coisas acontecerem. Por isso também eu entendo que é importante nós termos essa visão, que a palavra de Deus deve nortear a vida do cristão. E a palavra de Deus, ela não é contra as pessoas, ao contrário,
ela é contra aquilo que retira a autoridade de Deus. Deus é a favor da vida, sim. Em todo tempo, Deus ama a vida. Tanto que a legislação brasileira, ao permitir, em casos extremos, ela permite, né, o aborto, mas também nós vemos debaixo da ótica da palavra de Deus que esse aborto ele abençoa as pessoas, apesar de nós não termos o entendimento da concepção dessa vida. Mas cabe também a nossa legislação respeitá-la e compreendê-la, ao mesmo tempo que nos cabe olhar para a palavra de Deus. Nos cabe olhar para a palavra de Deus e entender aquilo que Deus está fazendo, né? Aquilo que Deus está realizando. Quando você fala sobre a vida e sobre a responsabilidade da vida, também a palavra de Deus não só nos traz a importância da vida e da responsabilidade, como em todas as áreas. Semana passada falamos sobre o casamento, sobre o relacionamento. É uma responsabilidade. A responsabilidade na área do aborto é uma responsabilidade. Na área social, todas as áreas em que envolve o ser humano, Deus está atuando e Deus está presente. E por isso, a valorização da vida, sim, e também a importância de assumirmos as responsabilidades dos nossos atos e daquilo que nós fazemos. Por isso, quando fala-se que há uma responsabilidade, sem uma motivação, o aborto, a palavra de Deus condena sim. Apesar que temos aí opiniões contrárias, mas a visão da palavra de Deus há uma condenação. Porque se há a concepção da vida, assim como a vida é importante, nós também precisamos cuidar dela. Ao contemplar um feto, Deus já tem todo o plano de vida previsto para ele. Se você vai a Jeremias 1, quando Deus fala com Jeremias, Deus fala também sobre o projeto que ele tinha sobre a vida de Jeremias. Quando você vai a Salmo 139, o verso 16, ou Salmo 139 como um todo, Deus já tinha um projeto sobre a vida de Davi. Por isso, quando eles se tornam profetas do Senhor, quando ele se torna rei do Senhor, agora nós vemos que aqueles que aparentemente não serviam ou não tinham estereótipo, foram esses que Deus levantou e honrou. Por isso, a palavra de Deus continua sendo viva e eficaz. Quando Deus levanta aquilo que aos olhos humanos parece loucura ou parece que não está certo, mas Deus usa as coisas loucas para mostrar, para retirar os sábios dos seus altares e mostrar que Deus é Deus, que o Senhor é Senhor. Jó conhecia a soberania divina sobre a vida. Diante dos terríveis sofrimentos pelos quais passou, houve momentos em que ele chegou a lamentar não ter sido um aborto. Curioso, né? Amaldiçoando o seu dia de natalício. Quando você vai a Jó capítulo 3, você vê Jó dizendo pelo desespero que ele estava passando, ao perder a sua família toda, os seus filhos, ao cair sobre ele a mão de Deus, o peso da mão de Deus, ou a ira de Deus, porque ali ele sente como a ira de Deus, ele vê que realmente ele poderia ter sido abortado, mas para Deus, Deus continua dizendo, não, eu tenho grandes projetos sobre sua vida, Jó, mesmo você não compreendendo. Entretanto, olha só, a sua convicção sobre a soberania divina, anteriormente expressa quando a perda dos filhos era sincera, ele disse, o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Ou seja, a Deus cabe os nossos filhos, a Deus cabe o bebê que está no ventre da mãe, ao Senhor cabe, o Senhor deu, o Senhor tomou. O Senhor nos chama sempre à responsabilidade, mas também Ele é um consolo quando há uma perda. E aí ele conclui dizendo, bendito seja o nome do Senhor. Se você quiser voltar ao texto, Jó, capítulo 1, verso 21. Jó reconhecia que somente Deus é o Senhor da vida. Embora o estado
embora o Estado se sinta no dever de tratar o aborto simplesmente como uma questão de saúde pública, não podemos jamais esquecer que esta é, antes de tudo, uma questão ética. Ronald Stott observa que a decisão de ter ou não ter filhos deve ser feita antes da concepção e não depois. Por isso, quando há uma decisão de ter filhos e nós sabemos a importância de ter filhos, essa concepção não deve ser pensada depois, ela precisa ser pensada antes. Por isso a palavra de Deus diz que é importante a sexualidade dentro do tempo do casamento. Por que no tempo do casamento? Primeiro, que o casal ele terá estrutura para suportar o caminho que vem pela frente. Para suportar não no sentido de que droga eu tenho que suportar. Não, servir de suporte. Esse é o suportar. Para ter o suporte para essa criança que vem e necessita crescer e ser amada. O casal, quando eles compreendem o chamado de Deus, também o filho, ele passa a ser uma bênção que Deus colocou no lar. Por isso, se Deus deu o filho, também ele dará a condição. O pessoal mais antigo vai entender isso. Quando a casa, hoje os casais têm 2 filhos, 3 filhos, no máximo, né? Quando passa de 3, que terrível. Mas se você pegar os pais, a minha família, os meus pais, meu pai e minha mãe, nós éramos em 4. Mas do meu pai já eram em 9. Então você pensa, como que pode ter 9 filhos numa casa? E Deus foi dando suporte, né? E dando estrutura para os filhos crescerem no tempo certo e no lugar certo. Por isso não é a quantidade de filhos que determina a casa, mas é o quanto Deus permite e também nos dá esse prazer ou essa alegria de sermos pais, de sermos cuidadores e de conduzir os filhos ao Senhor e à eternidade. Porque eu creio que a maior alegria do pai e da mãe, talvez alguns dizem, eu quero que a minha maior alegria é meu filho ser honrado e ser uma pessoa de bem na sociedade. Quero ir além. O maior sonho dos pais deve ser, eu quero que meu filho experimente a eternidade em Cristo para todos sempre. E agora, o ser um cidadão honrado, o ser um cidadão de bem, isso é uma consequência, porque quando eles conhecem a Cristo, isso vai acontecer automaticamente. Porque o Senhor vai conduzir e trabalhar o coração deles, para que eles, no tempo certo, tomem a decisão e vivam em Cristo. Por isso, o maior sonho dos pais, ao ter o filho, ou melhor, até da mãe, né? Quando o seu filho está no ventre, eu digo os pais porque os pais sonham juntos, o maior sonho deve ser que aquele bebê que ainda está se formando alcance a eternidade em Cristo Jesus. E a condição de onde virá? O Senhor dará. O Senhor deu a vida, o Senhor dará a condição. Por isso, nos cabe amar, nos cabe preservar a vida. E quando vem o bebê fora do tempo, quero dizer que ele não é uma maldição para a família, ao contrário, ele é uma bênção. E Deus tem o propósito e o tempo para que aquela vida também cresça. Assim como nós vimos a mãe do pastor Hernandes, que foi o exemplo que eu disse, que ela consagrou seu filho antes de nascer. Também, eu digo, precisamos consagrar os bebês antes deles nascerem ao Senhor. Consagrá-los eles a honrar ao Senhor. E depois, como será? Deixa que o Senhor conduz. Deixa que o Senhor levará e conduzirá no tempo certo e no lugar certo. Aqui, a lição de hoje, ela fala sobre o aborto e ela fala sobre também a questão da Constituição. Quero dizer para você que a Constituição, apesar dela apresentar parâmetros, ela não é a última palavra. A palavra inicial e a última palavra sempre virá de Deus. Se você tem dúvidas, ore ao Senhor. Se você quer saber profundamente sobre esse mistério, ore ao Senhor. Deixa Ele conduzir a sua vida.
e assim Ele honrará você em todo o tempo. Meu canal está aberto. Se você tiver perguntas, se você quiser conversar sobre o assunto, também nós podemos conversar depois. E aqui vão ficar algumas perguntas para você pensar aí em casa. Para a discussão, a pergunta 1 é a seguinte: o que você acha do aborto praticado nesses casos? A. Com método para controle de natalidade. 2. B, em gravidez resultante de estupro. C. Quando o feto apresenta deformidades ou doença. Então, o que você acha do aborto nesses 3 casos? Que são casos que no Brasil já é permitido. Com método para controle de natalidade, não. Eu disse são permitidos, não. Desculpa. Com método para controle de natalidade não é permitido. Mas o que você acha nesses casos? Segunda pergunta: o que você acha da discriminação do aborto? Então, o que você acha sobre isso? 3. Especula-se que no Brasil ocorrem 600 mil a 800 mil abortos clandestinos por ano. Por ano. Vou repetir. Especula-se que no Brasil ocorrem entre 600 mil a 800 mil abortos clandestinos por ano. De acordo com fontes não governamentais, segundo o Ministério da Saúde, ocorrem entre 800 mil e 1 milhão 250 mil abortos por ano. O que o Estado e a Igreja podem fazer para amenizar essa tragédia? Porque quando nós levantamos o problema, nós precisamos também achar soluções. E o que nós, como Igreja, podemos pensar como projetos para mudar essa situação no Brasil? Então fica aí a pergunta para você. Você pensar, e você pode mandar depois na live ou mandar em particular. Será um prazer receber a sua mensagem e conversar com você sobre o assunto também. Tá? Então, essa é a nossa lição de hoje. Quero orar finalizando e também deixando aí um abraço para você no finalzinho da nossa EBD Home. Obrigado por você estar conosco, que Deus te fortaleça e continue abençoando sua vida. Querido Deus, sabemos que é um assunto muito complexo, porque esse assunto da vida, ela pertence ao Senhor. Mas nós, como seres humanos, como limitados, ó Pai, muitas vezes, até mesmo na nossa irresponsabilidade e displicência, erramos e tentamos às vezes corrigir o nosso erro, tirando a vida, ou então mesmo por situações que passamos, e nós queremos esta manhã pedir ao Senhor que o Senhor fale ao coração da tua igreja, mas também, ó Pai, não só nos levante a questão, mas também nos dá ideias, uma forma da nossa igreja ser relevante nessa área, que a nossa igreja possa, ó Pai, não somente demonstrar o teu amor, mas demonstrar, Pai, aquilo que está no coração do Senhor, que é o amor pela vida. O Senhor em momento algum nos lança fora, em momento algum nos diz que nós não servimos, que nós não prestamos, ao contrário, o Senhor entregou seu Filho na cruz, para que todos nós tivéssemos, mesmo nas nossas imperfeições, a oportunidade de nos achegar a Ti e experimentar do Teu amor para toda a eternidade. Por isso, traz a Tua paz, é o que pedimos em Jesus. Também abençoa os lares que estão conectados. Traz a Tua paz sobre a família, que a presença do Senhor, ó Pai, possa ser reconciliadora também. Que o Senhor fale aos corações, aos lares que estão, às vezes, passando por crises familiares, às vezes no relacionamento com pais, filhos, o cônjuge, os casais. Que o Senhor, ó Pai, possa trazer a Tua paz nesse dia de hoje, em o nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe grandemente vocês, em o nome de Jesus. Eu vou voltar à música que nós começamos, se começarmos a orar. Então, um excelente dia para a senhora, Dona Eunice. Fica com Deus, muito bom ter a senhora. Se começarmos a orar, este tempo treme. Se começarmos a orar,
salvaremos vida. Elias orou e o fogo desceu, da glória a Deus.